Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV & Co para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do morar. Neste episódio, eu recebo Simone Las Casas, diretora de marketing na Ecogranito, e Rafael Lafetá, diretor executivo de relações institucionais e sustentabilidade da MRV. Simone, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela agenda e o tempinho para compartilhar um pouquinho de inspiração aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, é uma honra para mim falar sobre esse tema, eu estou muito honrada. Lafetá, também uma honra, uma presença de luxo aqui por toda a tua trajetória. Bem-vindo ao nosso Habitability, viu? Que eu que agradeço a oportunidade, agradeço a iniciativa, e o luxo é o tema. Não tem nada de luxo em mim, não. O luxo é o tema que nós vamos falar aqui, que vai ser bom para todos os ouvintes aí e para a nossa sociedade. Muito bom, exatamente isso. Sustentabilidade é um tema de luxo, não só pelo impacto que ele tem no nosso dia a dia, né, no individual, mas também no coletivo. Um pouquinho antes de tratar de vários aspectos aqui que a gente vai tratar hoje, Simone, conta um pouquinho para a gente, pesquisando ali na história da Ecogranito, tem uma história de negócios, de empreendedorismo, mas de inspiração, né? Inspiração numa cultura, num jeito de ser, que traz muito essa relação com o meio ambiente. Conta pra gente como que foi o começo da Ecogranito e como que tem conexão com o nosso tema hoje. Tá joia, eu amo falar dessa história porque ela realmente é bem diferente, assim, né? Em 2008, nós tínhamos um inquilino que alugava um dos nossos imóveis, ele era chinês. E um cara super à frente, assim, sempre atento às novas tecnologias, né? Sempre ligado, trouxe pra gente o convite de ir ao Japão conhecer essa tecnologia inovadora que é o Ecogranito. E aí, lá foram meu irmão, né? A empresa Ecogranito é uma empresa familiar, né? Que faz parte do Grupo Las Casas, e eles foram ao Japão para conhecer esse material. Quando chegaram lá, se surpreenderam não só com o japonês fundador dessa tecnologia, com o estilo de vida dele, né? Mas com o produto em si, que já estava ali em várias obras há mais de 30 anos, né? No Japão, esse produto ele é muito utilizado, até também, né, por causa dos terremotos. Então, quase muitas obras são feitas, né, com o Ecogranito. Na verdade, lá ele chamava de Adgranit. E aí começou esse relacionamento, essa parceria de sucesso, né? E ele veio para cá. Nós fomos algumas vezes, ele veio algumas vezes para poder tropicalizar essa forma, né? Trazer, colocar os insumos brasileiros e fazer as adaptações necessárias para a gente conseguir reproduzir esse material aqui. Então, nós compramos essa patente lá com ele e, ao longo dessa tropicalização, eu aprendi muito, tenho certeza que o Renato também, né? Nossa família aprendeu muito com esse japonês, com o estilo de vida dele. E hoje estamos aí, né, reproduzindo e aperfeiçoando o produto a cada dia, né? Esse japonês, infelizmente, ele não está mais conosco, mas sem dúvida foi uma inspiração e é até hoje para a gente levar adiante o Ecogranito cada vez mais. Eu gosto muito dessa história e eu acho que durante a nossa conversa eu vou trazer um pouquinho dessa inspiração japonesa, oriental também, porque tem uma relação também com respeito, com o contexto, né? Isso é muito importante, o contexto onde a gente vive. Isso é muito legal. Lafetá, conta um pouquinho para a gente, assim, quando você trabalha com sustentabilidade, responsabilidade, não tem uma história pessoal envolvida, né? É um envolvimento muito importante e diferente de responsabilidade também, que inspira muita gente. Como que é essa tua relação, né? Como que o que você respira no dia a dia do trabalho, você leva também para o dia a dia da pessoa, da família e das coisas simples de se fazer também? Eu acho que realmente tem um pouco de pessoal, porque no fundo são pessoas que estão por trás de todas as companhias, as ações, são pessoas que movem isso tudo. Então, no caso meu, é um pouco de indignação e inquietude, né? Eu sou um cara que sou formado em engenharia mecânica e depois de 45 anos resolvi fazer direito. Inquieto com a dinâmica do direito, da justiça, eu fui lá e fiz direito, formei, tirei meu AB. Então, acho que essa indignação com as situações
pouco resolvidas da nossa sociedade, faz com que a gente provoque as companhias, provoque as pessoas para que elas mudem, tornando o ambiente melhor para todos. Então, realmente, tem um pouco do pessoal de cada um, tem um pouco da vontade de mudar, um pouco de preocupação com o próximo, com o futuro, né? Com o legado que vamos deixar aí para as próximas gerações. Eu já passei a barreira dos 50, então eu já estou preocupando com meus netos. Quero saber o que eu vou deixar para eles, o que essa sociedade vai deixar de melhor do que eu encontrei quando eu a recebi dos meus avós e dos meus pais. Então, realmente, você falar em sustentabilidade é pensar no futuro, é pensar num legado, no que você vai deixar para as próximas gerações. E tem que ser algo positivo, né? E a Simone trouxe uma coisa muito bacana aí nesse contexto, uma variável de inovação. Numa conversa aí com o vizinho dela, viu uma coisa inovadora que poderia ser bacana para a gente aqui no Brasil tratar as pedras, né, o granito, os revestimentos, de forma sustentável. Então, muito bacana essa história. Também deve ter um pouquinho dessa personalidade de indignação e inquietude com eles, para poder ir lá no Japão buscar uma solução. E a gente faz assim também na MRV. Com a inovação, nós vamos buscando soluções novas, buscando uma interface melhor com os nossos vizinhos, e aí vamos tocando os processos e os resultados vão sendo mais sustentáveis. Olafra, é muito interessante que o Habitability ele traz muito esse olhar também para o indivíduo, né? Para a pessoa, o que a gente pode fazer. Eu gosto muito que você coloca essa perspectiva da indignação, porque às vezes, e aí falando da relação com o ambiente, sustentabilidade, mudar os nossos hábitos, tem relação com a nossa ação individual também. Às vezes a gente espera, né, da corporação ou das entidades políticas, sociais, das empresas, mas como vocês estão dando de exemplo aqui, foram motivações pessoais que ajudaram vocês a trilharem esse caminho. Então, isso é muito importante. E aí, Simone, pegando esse gancho, e para falar um pouquinho dessa mudança, assim, o que, nessa perspectiva, né, o mercado da construção civil, da engenharia, da arquitetura, tudo isso que a gente tem hoje de recursos, né, para a construção das nossas casas, o lugar onde a gente vai viver e morar, o que mudou nessa consciência, assim, o que vem mudando nessa discussão sobre sustentabilidade, sobre resíduos e sobre novas práticas? Então, eu acredito que hoje, né, as empresas, principalmente, elas estão muito mais preocupadas com a fase de planejamento, né? Porque é ali que vai acontecer o detalhamento de toda a obra. A gente sabe que a construção civil, né, é um setor que gera assim, grande parte dos resíduos no meio urbano, né? Então, como que eu posso, na fase de planejamento, pensar em um revestimento que vai, né, lá na ponta, no revestimento, pensar em todas as etapas ali dentro do planejamento para ter algo que é realmente mais sustentável, que vai trazer menos impacto, né, no meio ambiente. Então, eu acho fantástico assim, essa mudança de consciência, essa mudança de hábitos mesmo, igual o Lafetá falou, individuais, né? Então, assim, o que eu posso fazer na minha casa, com a minha família, e como eu levo isso para a minha empresa para, de fato, praticar esse conceito e o que eu acredito para deixar esse legado, né? Então, a gente está falando aí numa mudança de padrão. A gente sabe que o setor da construção civil é considerado ainda muito tradicional, né? Então, hoje, poucas empresas que desempenham esse papel ecológico mesmo, que estão preocupadas com isso, como a MRV e a Ecogranito, fazem essa diferença, né? Para claramente mudar os hábitos, da alta diretoria até o canteiro de obras, né? Então, eu acho que é uma mudança no conceito mesmo das pessoas, atentos a essa fase de planejamento na escolha de cada etapa da obra. Olá, Feta, e aí já conectando também a mesma pergunta, parte do seu dia a dia você tem muitos interlocutores ali, né? Investidor, acionista, o próprio cliente. Você precisa não só prestar contas, mas prestar novas formas de trabalhar, né? E ainda mesmo nessa linha, o que mudou? O que vem mudando nas conversas e nos compromissos quando a gente coloca sustentabilidade aqui? Tem uma parte grande aí desses atores que você citou que realmente estão preocupados, estão questionando muito a forma que fazemos e o resultado que geramos. Então isso traz uma responsabilidade e uma provocação muito grande na nossa equipe interna,
tanto na hora de escolher um terreno, na hora de montar um canteiro, tratamento dos resíduos, e muito mais que isso, o que eu vou deixar de equipamento e de produto sustentável para o uso do aquele morador, né? Uma coleta seletiva, uma energia solar, que é uma energia limpa, um modo diferente de se relacionar com aquela sociedade no entorno daquele empreendimento, uma economia mais colaborativa entre os vizinhos e a vizinhança, parecido um pouco como era antigamente. Eu lembro muito quando eu ia na casa da minha avó aqui em Belo Horizonte, você abria a porta, você tinha um vizinho, já falava, oi, e aí, vai querer um ovo hoje, vai querer um leite, tá sobrando um produto aqui em casa que vai vencer, vai querer usar. Ou seja, essa cooperação, essa integração da sociedade no entorno ali, ela é muito importante. A gente provoca muito isso através de programas que nós temos internos de trazer um pouco desse sentimento cooperativo, menos desperdício, mais reuso, mais colaboração entre as pessoas. Então, talvez essa seja uma grande provocação da nova sociedade, menos individualismo e mais cooperativismo. Isso é muito legal, apesar da responsabilidade individual, coletiva, que é muito importante. Eu estou mentalizando aqui essa cena que você narrou para a gente, porque é isso, né? E aí depende muito da comunidade, depende muito do local. Deixa eu só pegar um gancho, daqui a pouco também já pergunto para si sobre isso. A gente falou um pouco da perspectiva da empresa, do mercado, do ecossistema, as pessoas. Assim, o consumidor, assim, eu que estou olhando um apartamento, que vou decorar, enfim, o que está mudando, né? Eu acho que tem essa perspectiva do coletivo, mas tem uma pressão desse lado também. Olha, empresa MRV, Ecogranito, eu tenho essa preocupação, eu mudei os meus hábitos, isso está acontecendo também de afetar. Principalmente na população mais jovem, sabe? Na população mais jovem você percebe um outro nível de exigência com relação à habitação, né? O habitability fica um pouco mais sofisticado no que tange não só a recursos ou localização, mas no que oferece no produto. Poxa, eu tenho energia solar, isso é bacana. Poxa, eu tenho uma coleta seletiva, isso é muito importante. Eu tenho possibilidade de me integrar mais com o meu vizinho, com a minha vizinhança. Realmente, e no público jovem isso é latente, isso aparece muito forte como sendo uma nova exigência do mercado. Eu tenho que ter interações mais sustentáveis, mais limpas, mais honestas, mais transparentes. Não só com o produtor daquele produto, né, a construtora, mas também com o produto. Esse produto tem que proporcionar isso para essa população que está vindo aí. Sim, ainda nessa linha, mudança de comportamento das pessoas. E vocês entram também num processo ali muito interessante de uma obra, de uma construção, de um projeto, né? Da perspectiva de vocês, o que mudou? Nós percebemos frequentemente vários clientes realmente que estão buscando tecnologias que possuem desde a produção, né, desde a escolha dos materiais, dos parceiros, das empresas parceiras que fornecem os insumos para compor o nosso produto, a gente percebe já que esses clientes eles estão procurando desempenho diferenciado e eles querem realmente potencializar o tempo de vida desse produto para causar o menor impacto possível. Então, quando nós falamos sobre o Ecogranito, por exemplo, ter baixíssima manutenção, né, se ele está procurando uma moradia, se ele vai estar num prédio revestido com o nosso produto, e como a gente fala muito sobre sustentabilidade, a gente percebe já esse cliente chegando através disso. Ah, não, mas me conta um pouco mais. Como é que funciona o reaproveitamento de resíduos? Eu achei incrível esse produto que parece a pedra, né, mas evita a extração ali das rochas. Então, assim, a gente vê isso no cliente que chega até nós e no cliente que já está num prédio revestido com produto, por exemplo, né? Nós temos muito esse relacionamento. Eu, às vezes, faço umas entrevistas, então eu já percebo essa cultura, né, e essa valorização do morador, do cliente, que ele está buscando o menor impacto ambiental possível, porque já é uma preocupação dele mesmo. Isso é muito importante. É interessante como essa questão da informação, né? O quanto que
o consumidor ele traz de referência, né, de questionamento, mas ele também está buscando informação. E, Lafetal, você falou uma coisa que me chamou a atenção sobre o público mais jovem, está um pouco desperto por esse assunto, né? E aí, um pouco com a experiência de vocês, por que você acha isso? É só sobre mudança de hábito, é sobre informação, é sobre a dinâmica dessas pessoas de consumir informação, conteúdo? Por que você acha que esse público acaba puxando um pouco mais essa conversa? Bom, Pacete, eu acho que é mais basicamente por informação. Nós estamos numa era que a informação hoje ela não tem limites, né? Vamos falar, na minha geração eu não tinha internet para poder acessar informações que vinham da Europa, que vinham dos Estados Unidos, Austrália. Hoje em dia, qualquer jovem que tem acesso a uma internet, ele consegue rodar o mundo inteiro, acessar informações mais diversas possíveis. E uma informação que eles buscam muito é sobre essas novas tendências, sustentabilidade, startups, tecnologias novas, redes neurais, inteligência artificial. E essa turma é sedenta por informações e por mudanças e transformações, né? Como eu falei, é um pouco muito indignado. E indignação com coragem, você já viu onde é que leva, né? Leva a mudança e leva provocações para o próprio mercado produtor. E é isso que tem acontecido. Então, eu acho que a informação, sim, é o grande veículo, o acesso à informação, principalmente, é o grande veículo dessa turma mais jovem de poder exigir e estar exigindo uma mudança do mercado, uma mudança dos produtos, do comportamento dessas empresas. Simone, a questão da informação aqui, às vezes você tem alguns mitos, né? E quando a gente fala de sustentabilidade, novos hábitos, mudar o seu hábito, mudar algumas coisas, a gente esbarra muitas vezes em algumas desculpas. Ou talvez alguns argumentos que fazem sentido. Não, é mais caro, né? Não, isso vai deixar minha obra, o meu projeto com números a mais, assim. Tem muitos mitos nesse sentido e a gente consegue desconstruir. Eu acho que aqui é uma conversa sobre essa relação, né? Custo-benefício, eficiência. Isso está muito na mesa quando a gente vai para a ponta da caneta? Está muito, muito na mesa. E principalmente quando a gente fala de ecogranito, que é um produto inovador, que é um produto antes não conhecido, né? Pelo menos aqui no Brasil. Então, quando a gente leva para uma negociação, para uma conversa, para uma apresentação mesmo do produto, os benefícios, as vantagens, o que ele proporciona de eficiência, de baixa perda. Quando a gente leva, muitas vezes a gente vê a surpresa na cara das pessoas, assim, né? Não, como assim? Eu vou ter um produto mais barato, né? Aí a gente vai fazer uma comparação ao granito, a gente vai fazer uma comparação a outros revestimentos, mais durável, que não necessita de manutenção, que tem baixíssima perda. Então, quando a gente vai pontuando, né, os benefícios e as vantagens de utilizar um produto que vai ter ali a mesma beleza, mesmo requinte, a mesma imponência numa obra, mas com um custo baixo, com um conceito que vem desde a fase produtiva, com toda essa questão da sustentabilidade em si que o produto carrega, as pessoas ficam realmente chocadas, assim, né? Bem felizes por estar conhecendo essa inovação, essa tecnologia, né? Até experimentarem tudo. E não foi fácil, né, Pacete? Realmente a gente teve ali ao longo de alguns anos, nós estamos falando de uma empresa de 2008, que quebrar muitas barreiras, né? Que apresentar essa tecnologia assim, nos mínimos detalhes, até a gente conseguir essa abertura, essa quebra de padrão, esse novo olhar e essa aceitação no mercado. Lafetar, não só do ponto de vista de custo, mas assim, tem muitos mitos. Assim, no dia a dia é preciso desconstruir, voltando àquela pergunta que eu fiz para você sobre os vários interlocutores que vocês acabam tendo, né? É necessário diariamente desconstruir algumas coisas que a gente acaba colocando como verdades na nossa cabeça, mas mudaram, né? É uma questão de informação. Tem muitos mitos a serem derrubados? Eu acho que o principal mito é um pouco do que a Simone falou, né? É o custo e o que você provocou na pergunta anterior, né? O custo versus benefício. Nem sempre precisa custar mais, né? Você ter um produto sustentável, uma relação sustentável com o seu consumidor, nem sempre precisa custar mais. Talvez o segredo esteja na simplicidade do seu processo, na simplicidade com que você vai trabalhar.
Então, assim, muitas vezes algumas empresas param, mas vai me custar mais, eu não tenho margem, não tenho como fazer, eu vou tomar prejuízo se eu fizer com esse produto ou com esse processo. Eu acho que se você discutir um pouco mais, pensar um pouco mais, gastar um pouco mais de tempo, você vai conseguir achar uma solução simples, até com um custo mais barato, mas para um processo e um produto mais sustentável. Então, acho que o mito maior é quebrar essa barreira. Ah, não, a mudança. A mudança vai custar mais caro e vai gastar mais. Acho que isso é mito. Gosto muito dessa ideia de simplicidade, né? Porque às vezes a gente complica um pouco as discussões, principalmente quando a gente fala de mudança de hábito, e no caso de vocês, né? Imagina o tamanho de um projeto, o tanto de pessoas e profissionais e empresas que ele envolve, mas simplicidade aqui é um ponto muito interessante para a gente trazer para a perspectiva. Simone, trazendo agora um pouco para o lado coletivo, né? A gente acho que falou um pouco já da perspectiva individual, do meu olhar como consumidor. Quando a gente leva para o coletivo, mudar o hábito, mudar uma forma de fazer as coisas, de trabalhar, que impacto que isso tem para a minha comunidade, para o meu bairro, né? A gente teve outros episódios aqui falando sobre cidades inteligentes, cidades entes que se conversam, né? Levando para o coletivo, qual que é a importância dessa nossa conversa? Eu acredito que afeta toda uma cadeia, né? Então, assim, desde dos hábitos individuais, quando uma pessoa muda ali o seu hábito, ela está transformando a família, ela está transformando os vizinhos, ela está apresentando ali uma nova maneira de se relacionar mesmo com o meio ambiente, com as coisas que ela consome, né? E isso acaba sendo expandido cada vez mais. Eu vejo isso na minha casa, na minha família, né? Ali na escola que eu escolhi para os meus filhos. Eu vejo isso na empresa, nos colaboradores da empresa que também, quando eles têm esse olhar para o sustentável, quando eles têm esse olhar para como eu vou me locomover para a minha empresa, se eu vou, né? Até se eu vou de bicicleta ou se eu vou de carro ali, quanto que eu estou consumindo né? A gente preocupa com isso tudo quando a gente pensa no coletivo e quando a gente tem essa mentalidade realmente instaurada, né? Então, eu acho que isso afeta em todos os níveis. Lafetal, voltei a imaginar a cena do Lafetal falando do vizinho ali, e agora a gente está falando, você mencionou a escola, o próprio trabalho. Lafetal, você falou sobre legado, né? E aqui a gente discute muito um futuro também. É o presente, mas é um futuro. Para onde a gente está levando as nossas cidades, né? O quanto que a minha casa afeta o coletivo. E aí, nessa mesma linha também, assim, o que você pensa sobre o impacto dessa nossa conversa, o impacto do que eu mudo na minha casa no coletivo? Você já trouxe essa perspectiva, mas ampliando um pouco mais, né? Na perspectiva da cidade, a gente mudou os hábitos para trabalhar. A gente está mudando os hábitos de comprar e vários outros, né? Então, pensando em cidades que se conversam, que levam esse assunto adiante, qual que é aqui a perspectiva, mas também os desafios? Essa é uma pergunta bem complexa, viu, Passetti? Porque envolve entes públicos, envolve, vamos falar assim, um administrador público que fica de 4 em 4 anos. E quando a gente fala em cidades, a gente fala aí de períodos de 20, 30, 50 anos, né? Uma cidade, para ela amadurecer, precisa de um período longo, né? E querendo ou não, cada um tem um certo individualismo, quer saber como eu vou morar e quer estar bem, tudo. Mas, no fim das contas, a soma desses individuais tem que ser bom para todo mundo. Então, eu acho que as cidades elas precisam funcionar com o menos possível de transportes de longa distância. Então, as cidades têm que ter soluções mais perto do cidadão. Então, acho que cada bairro tem que ser uma pequena cidade em termos de sustentabilidade, de mobilidade, emissão de gás de efeito estufa, ou seja, a pessoa tem que funcionar ali no seu entorno, ela não tem que atravessar 1 hora, 2 horas de transporte para ir trabalhar, ou pegar 2 horas para se divertir, 1 hora de carro para se divertir. Eu acho que a cidade tem que começar a se repensar em como tornar a sua proximidade ali, aquele pequeno coletivo, como uma solução do dia a dia. Então, a escola, o mercado, a diversão, o trabalho, isso é importante. Com a concentração
nos grandes centros, né, o interior está ficando esvaziado, que também eu acho que é uma bobagem. O interior é pujante, tem uma vida muito bacana. Você pegar o interior aí de Minas, aqui, a cidadezinha, dá vontade de você morar lá. Só que aí você vai ver, não tem uma universidade, não tem um centro de consumo bacana, com acessibilidade. Porém, aí você pensa, mas aí tem agora o e-commerce que pode trazer para você. Ou seja, nós estamos mudando aos poucos o conceito de cidade. Eu acho que vamos chegar aí, como você falou, de legado, de deixarmos aí alguma solução um pouco misturada com Brasília. Não sei se vocês conhecem Brasília, tem uma solução diferente, e chegar como grandes centros, como Nova York ou Tóquio, onde você concentra tudo num lugar só. E você tem uma mobilidade inteligente e atendendo toda aquela população. Mas é uma pergunta bem complexa, envolve muitos atores, e a resposta é bem difícil, a resposta exata, né? Eu acho que vai se construindo aí com todos. No coletivo, essa solução vai se construindo. Volto a falar, ela tem que ser simples e tem que pensar nesses itens, né? Mobilidade, emissão de gás de efeito estufa, usabilidade das coisas. Acho que isso que é importante. Eu gostei. E pegando o gancho, né, com o que o Lafetá falou, eu estava pensando muito nisso, assim, né? Que hoje as cidades estão cada vez mais digitalizadas, né? Aumento da tecnologia, claro, a percentagem da população nas áreas urbanas, né? E com a pandemia aí a gente teve um outro efeito que que trouxe as pessoas mais para dentro de casa, né? Com a possibilidade de todos os trabalhos aí em home office, né? Com um aumento também imenso de coworkings, por exemplo. Então, hoje, quando a gente pensa em empresa, né, que a gente pensa realmente em contratar profissionais que estão ali naquele entorno, né? Então, é isso, assim, eu acho que o foco da construção civil deve muito ser voltado para esse lado, né? E melhorar a mobilidade das pessoas e, consequentemente, a qualidade de vida, claro, né? Eu ia fazer essa pergunta sobre pandemia. É claro, o objetivo não é ficar falando da pandemia, mas esses 2 anos mudaram a nossa forma de se relacionar com tudo, na verdade. E aí, se depois eu volto para o Lafetá também, mas só um adicional aqui. Na forma das pessoas enxergarem a casa, o morar, né, a relação mudou. E como que isso impactou no consumo, mas no consumo consciente também? E depois eu trago essa pergunta para o Lafetá. Eu acho que as pessoas, elas voltaram para o essencial mesmo, voltaram para a casa interna, né? Passaram muito mais tempo nas suas casas, ali naquele ambiente. O que que eu posso fazer aqui para eu viver melhor, para eu ter tudo o que eu preciso, né? Muito a questão do essencialismo, né? Assim, como que aqui eu me satisfaço, eu consigo trabalhar remotamente, eu consigo atender aos meus filhos, eu consigo consumir o mínimo possível, até nessa questão da falta de possibilidade de sair muitas vezes para o supermercado para comprar insumos básicos. Então, assim, na minha casa eu preciso ter tudo que eu necessito, né? Então, eu sinceramente achei uma mudança na consciência da população incrível, assim, né, que nós pudemos perceber ao longo desses anos de pandemia. E as pessoas se voltaram para isso, assim, para o que eu preciso de essencial, como que eu posso morar e viver de forma sustentável, gastar menos, consumir menos, né, me preocupar ali com tudo que eu estou gerando na minha própria casa, porque muita gente não tinha coragem nem de ir lá embaixo levar o lixo, com medo, né, da pandemia, enfim. Então, como é que eu vou produzir lixo aqui todo dia se eu não tenho coragem de sair para deixá-lo lá fora? Enfim, um exemplo, né, que eu vivi de pessoas próximas. Afetado, do lado de vocês, essa mudança de comportamento, você descreveu na resposta anterior muitas coisas ali, né? O e-commerce, a própria dinâmica das cidades. Essa mudança de comportamento, o que ela exige de vocês como companhia também? Não só de acelerar algumas conversas, mas de trazer alguns insights, de trazer algumas mudanças, de perceber coisas que talvez não estavam no mapa ali. Marcete, o ser humano acho que é o ser mais adaptável que existe na face desse planeta, né? A gente nos adapta muito, muito fácil, talvez por isso que nós somos os dominantes aqui na Terra, né? E então nós tivemos que adaptar mesmo, adaptar uma realidade onde as pessoas não saem de casa, então nós tivemos que mudar a nossa forma de
de conversar com esse consumidor, né? Mais digital. Tivemos que reinventar, por exemplo, alguns processos como vistoria de apartamentos, como assistência técnica, porque isso tudo continuava acontecendo, né? Eu tinha que fazer uma assistência técnica, como é que eu vou reduzir meu contato humano, mas sem perder o objetivo que é arrumar uma questão dentro do apartamento do meu consumidor. Então, com certeza, nós nos adaptamos a essa nova realidade mais digital, mais virtual, provocado, lógico, por um comportamento ocasionado por uma pandemia. Mas eu acho que isso vai mudar, vai voltar de novo ao contato humano. Eu acho que nós precisamos desse contato humano, precisamos dessa interação mais próxima para construirmos algo. Eu percebi que a gente conseguiu rapidamente mudar a relação do consumidor, mas ficamos prejudicados, por exemplo, nas questões de inovação, nas interações humanas de vizinhança, nas interações humanas para poder provocar a criatividade. Então é o seguinte, a companhia se adaptou àquele modelo lá de 2 anos, que começou 2 anos atrás, mas agora nós vamos adaptar a outra realidade, como tornar essa convivência de forma mais segura, ou seja, evitando que, caso ocorra uma pandemia de novo, como é que a gente consegue controlar o uso de máscara, ambientes mais higienizados, filtros de ar-condicionado, ou seja, vem outro momento para isso tudo. É interessante, né? Ó, a gente falou sobre simplicidade, você mencionou aqui criatividade, falamos sobre inovação, e olha como a gente volta para uma questão de relação. Isso está aparecendo em todos os nossos episódios aqui no Habitability. É a relação, é a nossa relação como pessoa, como coletivo, que vai ajudar em vários assuntos, não só na cidade inteligente, na sustentabilidade, no próprio uso da tecnologia, né? Pessoal, o tempo voou, passou muito rápido, assim que é bom, assim que é bom, e aí eu quero pedir uma conclusão aqui, olhando para boas práticas, né? E aqui tanto para as pessoas consumidores como para as empresas, para os empreendedores. Assim, a partir da minha perspectiva do individual indo para o coletivo, o que dá para ser feito, o que eu posso fazer, como que eu mudo, né, a partir do individual para a gente ir para o lado complexo, como o Lafetá falou, de atuar com outros agentes. Então, se o que você diria aqui, né, com toda a experiência que você tem, não só você, mas a tua família empreendedora, né, que sempre está precisando se reinventar e mudar hábitos, assim, o que você traria de boas práticas, de conselhos de fato para a gente sair daqui inspirado? Eu agora, né, já falando por uma outra vertente da Simone, que não a empresária, mas sim a professora de yoga e professora de meditação há 20 anos, né? Acho que essa transformação de consciência, ela começa pelo indivíduo, pelo olhar, né, interno, pela sua vontade de transformação mesmo, vontade de estar mais em contato com a natureza, de valorizar mais o simples, o natural, o essencial, né? E isso a gente só alcança com um olhar interno, sincero, com esse desejo de se transformar de dentro para fora, né? Só a partir daí, depois que você vivencia, experimenta esse processo de dentro para fora, você começa a buscar algumas atitudes, algumas ações, né, no seu entorno, na sua vida, dentro da sua casa, economizando água, economizando luz, fazendo a reciclagem do seu lixo, consumindo de forma mais consciente, reaproveitando aquelas coisas que você já comprou e você vai, às vezes, né, comprar de segunda mão. Estou falando ali no meu centro, que funciona para todas as pessoas, né? Então, assim, é uma mudança de padrão, de consciência que a gente vai só expandindo para práticas mais sustentáveis, escolhas mais sustentáveis, que partem desse lugar interno de escolha. Você falou sobre meditação, eu estava buscando uma conexão aqui. Tudo que a gente falou até agora é sobre autoconhecimento, né? O autoconhecimento como pessoa, o autoconhecimento como empresas, como negócios. E aí vai muito, quando eu fiz a primeira pergunta para o Lafetá sobre o lado pessoal, aquela indignação, né, Lafetá? Além dessa indignação necessária, dessa busca que você tem hoje pelo legado, né? Olhando já para as próximas gerações, o que mais dá para fazer? E, de novo, adicionando uma complexidade aqui, tudo isso que a gente está falando é urgente, né? É uma mudança muito rápida, não tem tempo para mudar.
Eu vou pegar o gancho da Simone, que eu acho que o ponto de partida é realmente a mudança interna, a mudança individual. Mas para chegar na transformação e na mudança de cultura, isso tem que provocar um coletivo. Isso tem que chamar as pessoas. Tem que poder arrebanhar um grupo maior. Aí sim eu acho que a transformação acontece. Mas o ponto de partida é o indivíduo, é essa consciência interna, é esse autoconhecimento de que do jeito que está é ruim para todo mundo. E vai acabar ficando ruim para mim também. Um exemplo clássico disso é o sistema prisional. Vou falar só porque eu já participei disso. Então, não adianta achar que aquele sujeito está lá cumprindo pena, a gente está esquecendo ele da sociedade, ele vai voltar. Ele não tem. No Brasil não existe pena perpétua nem pena de morte. Então, esse sujeito vai voltar. Se não pensar de forma coletiva como tratar essa situação, isso vai voltar para o nosso dia a dia. Então, é com tudo. É com a questão climática, é com a questão da mobilidade, do lixo urbano, né? Dos produtos, da energia, da água que a gente consome. Ou seja, nós temos que pensar de forma coletiva. Acho que só assim a gente vai conseguir viver melhor e daí deixar um legado maior e melhor para os nossos netos, bisnetos e as próximas gerações. Simone Lafetal, eu queria super agradecer nesse tempo que a gente conversou aqui. Eu acho que a nossa conversa trouxe vários elementos aqui, né? Primeiro, acho que o olhar do indivíduo, mas dentro de uma coletividade. Então, a mudança parte, como vocês fecharam muito bem agora, a mudança parte do interior, mas ela tem relação direta com o coletivo. Simplicidade, eu acho que isso é um ponto muito importante. Às vezes a gente complica um pouco os nossos desafios, né? Quando a simplicidade leva para caminhos que abrem a nossa mente. E legado, né? Acho que aqui, tanto do ponto de vista de pessoa, família, empresas, legado também é uma palavra importante, porque é o que nos move, né? É o sentido da gente estar aqui discutindo tudo isso. Então, eu queria super agradecer. Esse episódio, ele complementa muito com as outras nossas conversas, porque a proposta aqui é discutir o presente, como que a partir do presente a gente muda o futuro, né? Sobre várias perspectivas. Então, Si, muito obrigado, viu, pelo tempo e pela disposição de trazer esses insights para a gente. Eu que agradeço, Pacete, principalmente a forma como que você consegue conduzir o tema de forma leve, né? A gente começou falando de construção civil e de produtos, escolha de produtos, e a gente percebe que está tudo interligado, né? Porque realmente nós somos todos um e a gente está ali na mesma cadeia, consumindo, produzindo. Então, achei muito bacana a forma como que esse episódio, né, foi conduzido para trazer realmente uma inspiração aí para quem está nos ouvindo. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. E Lafetá, muito obrigado pela sua contribuição. Quando você traz essa energia da indignação, que ela é muito importante, mas adicionando aí todos os elementos humanos que a gente tem, isso é muito legal. Obrigado mesmo, viu? Opa, Sete, eu que agradeço aí o convite, agradeço a sua condução, muito, muito carinhosa, viu? Muito bacana, muito leve, que é importante, né? E deixo aí à vontade a todo mundo que está escutando, quiser me procurar, quiser procurar a MRV aqui para conversar um pouquinho sobre a habitability, conversar sobre essa questão do habitat, né, do morar em conjunto das cidades. Estamos aqui construindo um mundo diferente, construindo habitações diferentes, soluções de habitação para todos os níveis, gostos, preços, bolsos, tudo, e que a gente tenha um mundo melhor nos próximos anos, nas próximas décadas e para todo mundo, viu? Fiquem com Deus, obrigado mesmo. É sobre isso, é sobre um mundo melhor. Pessoal, vocês estão nos ouvindo, nos assistindo, que chegaram agora. Nós temos todos os outros episódios aí para maratonar, para conectar com essa conversa. E você que já é frequente aqui no nosso Habitability, muito obrigado por mais uma vez estar presente. E compartilha nas suas redes, avisa o pessoal que a gente está aqui falando sobre o presente e o futuro do morar e do viver. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio.